Mais uma questão aí de engenharia civil, continuando daquela mesma questão, né, da questão passada, aí teve a continuação dessa questão, e a gente vai continuar aí nessa questão, que, conforme foi falado, né, é uma questão importante que envolve um conceitozinho mais lógico, né, em relação a essa questão, né, de engenharia e é isso. Vamos direto para a questão. Aqui, ó. A questão trata do seguinte. Conforme foi dado aqui, o cronograma financeiro executado, né? Os serviços S1, S2, S3, S4, S5, nos devidos meses, e aqui na linha a gente tem a proporção de feitura desse serviço, né? O S1, 60% do S1 é feito no mês 1 e 40% no mês 2, isso aí somados dá 100%. 30% do serviço 2 é feito no mês 1, 30% do serviço 2 é feito no mês 2, e 40% do serviço 2 é feito no mês 3, 30 mais 30, 60, mais 40%, 100%. Então, essa é a distribuição, né, dos meses, dos serviços nos meses, né? E aí a gente vai para a questão em si, né? Que é o seguinte, mostrando também a questão dos percentuais financeiros de cada serviço em relação ao valor total da obra, que continua também nessa lógica, né? De S1 30%, S2 20%, S3 30%, S4 10% e S5 também 10%. Então aqui está dizendo o seguinte: na contratação da obra, na contratação de uma obra com os mesmos percentuais, mas com um custo total de 3 milhões de reais, o engenheiro informou ao contratante que para realizar o mês 1, M1, ele necessitará em reais de um total de... É uma questão bem tranquila, na verdade, né? Que a gente tem aqui para poder estar demonstrando. É uma questão bem de boa, que é o seguinte: o que a gente pode estar mostrando aqui? Quando a gente tem aqui a questão dessa demonstração, né? Quando a gente tem a questão dessa demonstração, a gente tem o seguinte: o que a gente tem no mês 1? Se o total da obra, se o custo total da obra é de 3 milhões de reais, total seria todo esse valor na obra, né? Todo esse valor na obra. Seria o valor total de S1, total de S2, total de S3, total de S4, total de S5, total. Se ele está pedindo o valor no mês 1, se a obra, no valor total dela é 3 milhões, o valor no mês 1, o que a gente tem no mês 1? A gente começa a analisar o que nós temos no mês 1. No mês 1 nós temos o S1, temos S1, uma parte de S1. No mês 1 nós temos S2, temos S2, uma parte de S2. No mês 3 nós temos S3? Não, nós não temos o serviço 3 no mês 3. No mês 3 nós temos S4? Temos S4, uma parte pequena de S4. No mês 3 nós temos S5 também. No mês 1, perdão, nós temos S5, também não temos S5. Então, como a gente não tem o S3 e o S5, nós temos partes de S1, S2 e S4. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ó? S1, em relação ao valor total da obra, né, é 30%. S2, em relação ao total, o valor total da obra é 20%. S4, em relação ao valor total da obra, é 10%. Isso é uma conta muito fácil, muito tranquila de fazer e já de achar a resposta, assim, é uma questão que se cai na prova, para achar a resposta é basicamente de cabeça mesmo, né? Por quê?
Nós temos 60% de S1 no mês 1. E ele está pedindo só, aqui, ó, só para realizar o mês 1, né? E o custo total é 3 milhões. Então, o que a gente tem? No S1 nós temos 30% do valor total da obra. Então, 30% de quanto? De 3 milhões. Mas a gente não precisa nem colocar 3 milhões agora, só fazer em porcentagem equivalente. 30% de... então seria 60% de 30%. 60%, que é S1, né? Porque se fosse o valor total, se M1 tivesse 100% de S1, seria 30% do valor total da obra. Aí seria 900 mil, mas não é. Aqui é porque 900 mil, que seria, né, 30%, que seria 100% vezes 30%, ou seja, 30%, né, 1 vezes 30%, vezes 3 milhões, né? Aí, fazendo essa conta, né, vai dar 900 mil. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos 60% de 30%. 60% de 30% dá quanto? 6 vezes 3, 18, ou seja, nós temos 60% de 30%, 18%. 30% aqui agora, ó, S2, 30% de S2 de 20%. 30% de 20%, nós temos o quê? Nós temos 6%. Então aqui nós temos, ó, 60% de 30% dá 18%, mais 30% de 20% dá 6%, mais 10% de 10%, que é o valor total, é o equivalente de 10% do valor total da obra. Então 10% de 10% dá 1%. 1% aqui. 30, ou seja, 30% vezes 60% dá 18%, aqui então seria 18%, aqui então seria 6%, né? 30% de 20%, 6%, e aqui então seria 1%. Então 18% mais 6% mais 1%, né? 18 mais 6 dá 24, mais 1 dá 25%. E esses 25% de quanto? De 3 milhões de reais. Ou eu poderia fazer, simplesmente pegar 60% de 30% vezes 3 milhões de reais. Aí seria 18% multiplicado por 3 milhões de reais. 30% de 2% vezes 3 milhões de reais. Seria 6% vezes 3 milhões de reais. Ou 10% vezes 10% vezes 3 milhões de reais seria 1% vezes 3 milhões de reais. Somaria isso tudo, daria isso. Não tem necessidade de fazer, visto que a gente já tem o valor total de 3 milhões. Então eu pego 18% mais 6% mais 1%, dá 25% de 3 milhões de reais. Ou seja, isso aí a gente tem que 25% de 3 milhões de reais é exatamente, né, um quarto de 3 milhões de reais, né? Então, um quarto de 3 milhões de reais seria 3 dividido por 4 milhões, né, vezes 1 milhão, certo? E isso me daria, então, quanto que é 3 quartos? Por fração, a gente tem que é 0,75, que seria 0,75 vezes 1 milhão. Que nós teríamos, então, 750 mil reais, né, nessa conta. E é essa questãozinha por agora.